Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus reservou para os que o amam. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo que nós sentimos na presença de Deus, nós não conseguiríamos imaginar sem Ele. Por mais que eu possa tentar descrever por palavras o que significa Jesus na minha vida, talvez você lendo não conseguiria associar as coisas certas, porque eu posso comparar com as coisas, mas quando nós sentimos, nós sabemos que algo nos satisfaz, algo que está além de nós mesmos, uns pensamentos que antes nós não tínhamos, uma sensação que está tudo bem. Sabe quando você acaba de comer e se sente satisfeito? Ou que você estava com muita sede, toma um copo de água? Ou quando você vai no banheiro e se alivia? Sabe, é exatamente como se aquela sensação ela permanecesse em nós. E como eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu consigo reconhecer o valor das coisas, o tamanho da bênção. É quando nós deixamos de sentir a dor, que nós percebemos que como é bom poder se sentir bem. Só que quando nós não entendemos que tudo isso depende de Deus, por algum tempo nós podemos sentir assim, claro, nós podemos nos distrair, perder o foco, sabe, ficar emocionado. Só que isso é momentâneo, isso é passageiro. E é quando nós buscamos essas coisas passageiras que nós nos tornamos escravos dos pecados, dos prazeres, das pessoas. Então nós sempre precisamos de algum acontecimento, nós sempre ligamos a nossa sanidade mental, entre aspas, os nossos sonhos, os nossos desejos, a que algo precisa acontecer, sem olhar nunca que o resultado da nossa vida hoje foi o pecado que nós cometemos, sem parar para pensar em Deus sobre a vida inteira, ou uma relação vazia e circunstancial com o Senhor. E isso nós sabemos que acaba trazendo desgraça para a nossa vida. Se nós olhamos o povo de Israel, aconteceu exatamente isso com eles, quando eles foram exilados, que o povo de Judá foi mandado para a Babilônia. Por quê? Porque eles viviam em idolatria, eles viviam adorando outros deuses, buscando prazeres momentâneos. E isso acabou causando para eles uma dificuldade muito grande. Essa não era a vontade de Deus. Só que Deus fez uma aliança com eles. Olha, se vocês fizerem, se vocês cumprirem, se eu for o único Deus de vocês. E eles descumpriram essa aliança. Então Deus falou, então tá bom, eu vou retirar a minha presença da vida de vocês e o mundo vai cuidar de vocês. Todos os profetas que Deus levantava, eles não ouviam, eles não se arrependiam. Deus, ele sempre tenta colocar alguém para nos dizer a verdade. Mas quando nós estamos tomados pela mentira ou cegos pelos nossos próprios interesses e desejos, nós não vemos o que é a verdade. Se a gente vai lá em Jeremias 29, versículo 11 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Então Jeremias, um profeta do Senhor, que ele enviava recados a um povo desobediente que estava sendo castigado.
eles estavam colhendo os frutos da sua própria idolatria e das coisas que eles acreditavam. E é sempre a mesma coisa. Então eles plantavam. Como não estava tendo chuva, não estava tendo as coisas, eles queriam algo imediato, eles procuravam Deus Baal ou procuravam outros deuses com D minúsculos, estrangeiros, e eles iam nesses cultos, né, onde existia sacrifícios de animais também, onde existia prostituição, onde existia música, dança. O que parece isso? Parece uma festa. Então aqueles postes da deusa Aserate, você chega lá, é como se aquele poste marcasse o lugar que ia ter a festa. E aquele altar do lado, eles oferecendo sacrifício de animais e dividindo bebida, comida e sexo. É tudo que uma pessoa ela deseja. Para quando ela não tem um princípio maior, ela só busca aquele momento. Sem prestar atenção que depois vai vir o vazio dentro do coração, que aquilo ali vai passar, a fome ela vai voltar, que a ressaca ela vai chegar e que ele vai voltar aquela desgraça daquela vida antiga. Mas por um momento de alívio, ele troca tudo por isso. E isso acaba o escravizando. Ele vive sempre buscando essas coisas. Você acha que tem muita diferença de uma festa que eles faziam antigamente? Sempre buscando as coisas erradas nesse lugar. Sempre tentando viver longe de Deus, coisa que não é possível de se fazer, porque os nossos sentimentos, eles acusam isso. Então Deus ele tem um plano para todas as pessoas? Sim, mas só Ele conhece esse plano. Quando Ele fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, é que ninguém consegue imaginar. Dentro da nossa cabeça, esses pensamentos, eles não conectam. É como se eu pedisse para uma pessoa que ela nunca viu, que ela nasceu, que é cego de nascença, que ela me descrevesse como é uma árvore. Que eu pedisse para ela me explicar como é o sol, como é o céu, como são as coisas que Deus criou, ela não consegue. Então, dentro da nossa cabeça, nós também temos uma limitação, porque nós vivemos dentro da escuridão. E por mais que Deus fale de coisas que somente a luz pode revelar, sem a presença dele nós não conseguimos entender. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Então nós temos que entender a essência do plano de Deus. E ele usa uma palavra aqui que a gente pode tirar o chapéu para quem fez a teoria da prosperidade, né? Essa teologia. Porque ele usa a palavra prosperidade. Se eu te perguntasse o que é prosperidade, você ia associar a quê? A riqueza a bens materiais? A prosperidade, shalom, que Deus ensina, é diferente. A prosperidade de Deus, ela envolve um conjunto de coisas que não apenas materiais, mas não materiais. Prosperidade, primeiro, é a presença de Deus, que nós adquirimos através do Espírito Santo. É a sabedoria de Deus, é a paz, são os bons sentimentos, é eu poder olhar e enxergar as coisas da forma correta, é eu poder ser justo, é eu poder purificar a mim mesmo, também me sentir satisfeito e grato pelas coisas que eu tenho. É eu entender que a minha busca é a presença de Deus, que eu preciso da proteção de Deus, é eu ter um corpo saudável, é eu ter uma relação saudável com todas as coisas, sem excessos, sem ser escravo de nada. Isso é a prosperidade, é você ter uma vida sadia, não apenas bens. E é por isso que as pessoas elas tentam gastar recursos, tentando encontrar o que é essa prosperidade ou o que é a bênção. Então nós tentamos induzir esse tipo de comportamento, seja tomando um remédio, seja através de um médico, de alguma coisa, seja buscando coisas do mundo, terapias, tratamentos, para tentar reverter um processo onde o pecado já começou a destruir o nosso corpo, a nossa mente. A depressão é o quê? É a destruição da mente, é a falta de vontade de viver, é a falta de esperança. Então, quem não tem prosperidade tem o quê? Desgraça. Graça, desgraça. Graça tirou a graça. Então, olha como Deus está dizendo, quer prosperidade? Quer parar de se sentir doente? Quer parar de se sentir cansado? Quer parar de se sentir sozinho? Quer tirar tudo isso? Você depende de mim. Você depende em respeitar o meu nome, a minha palavra, em ter um relacionamento comigo.
Porque se você não tiver um relacionamento comigo, você não vai ter a minha graça na tua vida. Então, existem aqueles que vivem na graça e aqueles que vivem longe da graça de Deus. E um futuro cheio de esperança. Se a pessoa sente ansiedade, é que ela deseja que algo aconteça agora. Se ela tem esperança, ela sabe que ela pode esperar, porque Deus, ele há de fazer aquilo que ele prometeu. E Deus, ele vem cumprindo todos os dias com suas promessas. Se você estiver alinhado com a vontade de Deus, se você tiver os sentimentos do Senhor, todos os dias são dias de realização. Não existe nada melhor que você poder falar de Jesus para uma pessoa que não conhece Jesus, que tem um comportamento que está muitas vezes não de acordo com aquilo que Deus ensina. E ela para te ouvir. Da mesma forma, quando Jesus pregava para as pessoas de má fama, para os cobradores de impostos, para as prostitutas, e essas pessoas paravam para ouvir. Então você pode ser aquele que fica escutando as lorotas e as groselhas das pessoas, ou você pode ser aquele que fala de Jesus para elas. E aí não tem esse ser humano ruim. Poxa, nós estamos falando do Senhor, não existe mais alegria, e nós sabemos que é pelos pecadores que Ele veio. Então eu tenho plena convicção e certeza que naquele momento, Jesus e o Espírito Santo, Ele está comigo. E isso traz uma graça muito maior do que qualquer outra que nós podemos sonhar em terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então quem conhece os planos é Deus. Eu posso imaginar? Posso. Posso desejar? Posso. Quer dizer que vai acontecer? Não. Se a minha vontade não estiver alinhado com a vontade de Deus, não vai acontecer nada daquilo. Enquanto você continuar buscando algo que está longe da vontade de Deus, você só vai encontrar o quê? Desgraça. Será que isso explica o que tem acontecido na tua vida, ou o que sempre aconteceu? Você sempre achou que ia encontrar aquilo que você queria e sempre encontrou o contrário. Sempre achou que tudo ia ficar bem e no final ficou pior do que estava. Enquanto a gente não para refletir, não muda o comportamento e não se entrega ao Senhor, nada na nossa vida muda. Nós podemos sim errar, mas assim que erramos já temos que corrigir e recalcular a rota, senão não vai dar certo. Se nós não ouvimos o que Deus está dizendo, nós estamos ouvindo o que o diabo está falando. E nós sabemos que nessa batalha espiritual só existem dois lados. E de que lado você está? Como é o seu comportamento? Como é o seu sentimento? Como é a tua vida? Será que você não está precisando viver esse exílio? Ficar um pouco longe de tudo aquilo para você entender o valor de Deus? Porque a mensagem que Deus pregava sempre foi a mesma. Ele sempre tentava corrigir um povo que era desobediente, trazendo esse povo para perto de si para que eles ficassem perto da graça e perto da bênção. Mas não. Eles sempre queriam buscar os seus próprios interesses, sempre queriam comparar as coisas, sempre queriam justificar, sempre queriam julgar a qualidade e os planos de Deus. Então, se Deus está perto de mim, nada melhor do que eu fazer isso. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu os responderei. Você tem o costume de orar? Você tem o costume de conversar com o Senhor? Eu sei que existem momentos que nós passamos que nós não gostaríamos de passar, mas o que nós tivermos que passar, nós passaremos. Então é melhor passar nesses momentos com Deus, recebendo a lição de cada dia. Seja quando uma pessoa querida morre, seja quando alguém recebe uma notícia que ela não queria receber, seja quando você fuçando em coisas que não deveria, acha que descobriu algo, nossa. Só que ao invés de procurar sobre a vida dos outros, por que você não fuça a sua própria vida? Por que você não olha o que você tem feito? Por que você não presta atenção no que tem sentido? Você está tão obcecado pelo mundo que você está esquecendo que o sentimento de vazio dói no teu coração, que a pessoa que perde o sono à noite é você, que aquele que não está bem não são os outros, é você mesmo. Tem pessoas que se escondem atrás de ser brincalhão, só que dentro de si existe um sentimento de morte, a vontade de tirar a própria vida. O que adianta fazer os outros rirem para não perceber a tristeza que está dentro de você?
Será que não chegou a hora da gente admitir? Será que não chegou a hora da gente chamar o Senhor, da gente orar, da gente se entregar, da gente se humilhar mesmo e ter pelo menos um resto de vida em paz, um resto de vida com dignidade, do que viver aí dependendo da atenção de um filho ou de uma filha? Ai, meu filho isso, minha filha. Cara, tua vida é reclamar. Nós somos ingratos, o seu filho é ingrato, a sua filha é ingrata e qualquer pessoa desse mundo é ingrata. Só existe gratidão ao lado de Deus. Você educou esse filho nos caminhos do Senhor? Você é uma pessoa que se converteu ao Senhor? Então, amém. Você também não foi o mesmo filho que você espera que o teu filho seja. Sabe? Então a gente tem que parar de querer cobrar os outros de alguma coisa como se nós tivéssemos oferecido alguma coisa. Eu tento ajudar todas as pessoas que eu posso. Sempre que Deus toca no meu coração, não faço nada por dó, não. Eu não tenho dó de ninguém. Se eu tiver que falar, eu falo. Se eu não tiver que falar, eu não falo. Se eu tiver que ajudar, eu ajudo. Se eu não tiver, eu não ajudo. O cativeiro durou 70 anos. Isso quer dizer que Deus não amava, que Deus não tinha o melhor? Não, mas que aquele povo precisava passar por aquilo. Será que você não está precisando passar pelas coisas que você tem passado para entender a mensagem que Deus tem dito? E Deus está falando, olha, se você se voltar para mim, pode orar que eu vou responder. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração, com todo o arrependimento. Por que nós encontramos a Deus? Porque nós nos arrependemos, porque nós confessamos o nosso pecado. Porque dentro do nosso coração já começou a existir quem? A palavra de Deus. Então isso é um processo onde o Espírito Santo participa para nos ajudar e nós começamos a confiar nesse Espírito que antes nós não podíamos ver nem entender. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Olha onde ele colocou. Lembra lá a casa de vocês? Lembra Jerusalém? Eu vou levar vocês de volta para lá. Mas vocês precisam me levar junto com vocês. Eu preciso estar dentro do coração de vocês. Vocês estão querendo realizar os sonhos, mas não estão querendo Deus. Não adianta a gente querer viver essa vida longe do Senhor, porque tudo dessa vida ela vai ser consumido. Tudo vai ser consumido. Eles precisavam dizer, olha, nós queremos voltar para casa. A pergunta que eles tinham feito é, por que nós saímos de casa? Porque eles quebraram as leis do Senhor. Foram tirados de escravos. Passaram a dificuldade no deserto. Viram o mar sendo aberto. Viram as batalhas, as conquistas das terras, a divisão. Viram também todo tipo de milagre. Viram a abundância, a prosperidade, as conquistas. Viram também tendo seu rei, construção do templo, viram todas aquelas coisas acontecendo. Só que depois destruíram tudo, dividindo o reino em dois. Um lado ficou a tribo de Judá, o outro lado as outras 10 tribos. E aonde entra a Samaria, que era o lugar onde um lado ficou Jerusalém, o outro ficou Samaria. Agora você entende a raiva que os dois povos tinham? Mas tudo isso teve origem na onde? Na desobediência. E se eu não voltar lá atrás e olhar e falar, meu, tudo isso aqui foi culpa nossa. Não teve um culpado, nós largamos o Senhor. E é por isso que nós estamos passando por essa dificuldade. Se a gente faz uma viagem lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios 2, versículo 9, 10 e 12, a palavra do Senhor diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e nem o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está dando discernimento. Um discernimento que nós só aprendemos através do Espírito Santo.
é como se ele dissesse: olha, daqui um pouco vocês vão começar a ver coisas que vocês nunca viram. Daqui um pouco aquela escuridão, ela não vai mais existir. Daqui um pouco aquela tribulação, aquela tristeza, aquele sentimento de vazio, ele não vai mais existir. Isso vai sair da sua vida. Porque você é uma pessoa boa? Porque você é uma pessoa melhor? Não. É pela graça e pela misericórdia de Deus. É porque você orou, é porque você se arrependeu, é porque você buscou o Senhor. E ele foi recorrer às Sagradas Escrituras para poder explicar algo, o que ninguém viu, o que ninguém ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Então, tudo aquilo que Deus nos reserva está além da nossa capacidade de imaginação, está além da nossa capacidade de visão, está muito além de qualquer coisa que nós podemos. E isso daqui que ele está citando é Isaías 64. Isaías, ele fez diversas profecias, coisas que naquele momento poderiam não fazer sentido, porque aquele povo estava num exílio. Porém, anos depois, muitos anos depois, tudo se concretizou, tudo se realizou. E se hoje nós temos a oportunidade de buscar o nome de Jesus Cristo, foi graças a um Deus que é amor, a um Deus que é paciente, que é bondoso, que é amoroso, que Ele não quer nos castigar, Ele quer que nós possamos nos arrepender. Agora você escolhe quanto tempo você quer continuar vivendo nesse cativeiro. Agora, se você está buscando a Deus só porque você quer sair do cativeiro, você deveria se perguntar: por que eu estou nele? Por que eu estou aqui? Por que minha vida está uma desgraça? Por que acontece tanta coisa ruim? Você não tem que querer sair da desgraça, você tem que entender por que você entrou na desgraça. Se você olha, a tua conta está estourada. Você deveria pensar: por que eu estourei a minha conta e não eu preciso de dinheiro para pagar? Se você não entender a razão, você vai pagar a conta, vai estourar de novo. Vai pagar a conta, vai estourar de novo. Vai arrumar um relacionamento, vai terminar de novo. Vai arrumar um relacionamento, vai terminar de novo. Vai falar que parou de usar, vai usar de novo. Vai falar que parou de fazer isso e vai fazer de novo. Vai prometer uma coisa para Deus e vai fazer de novo. E esse é o ciclo o tempo inteiro. Eu não volto atrás e entendo por que eu vim parar no cativeiro. Por que eu estou precisando usar droga. Por que eu estou precisando buscar prostituição. Por que eu estou precisando fazer isso. Eu tenho que ter uma explicação. Por quê? Por quê? Da mesma forma que nós perguntamos, e depois? Nós temos que entender por quê. Por que eu estou sentindo essa necessidade de beber? Por que eu estou sentindo um sentimento de solidão? Por que é que eu estou triste? Por que eu estou culpando as outras pessoas? Por que eu preciso ficar fazendo piada para os outros rirem? Por que eu preciso mentir? Por que eu preciso enganar? Por quê? Só entende isso. Quando você entender isso, você já sabe que você precisa orar para Deus. Você já sabe o que você precisa confessar. Você está fugindo de alguma coisa o tempo inteiro. O tempo todo você está querendo diminuir as pessoas. O tempo todo você quer se colocar como centro do universo, sabe? Sai um pouco de cena. Cada pessoa está vivendo aquilo que Deus ou o diabo coloca no coração e você acha que as pessoas estão preocupadas com você. Se você morrer hoje, a única pessoa que chora é a tua família e mais ninguém daqui a um tempo. E depende ainda de quem morrer. Porque tem gente que morre, tem gente que nem liga. Nem liga. Sabe? Nem liga, não tem significado, não tem propósito, não tem nada. Porque usou a tua vida inteira para quê? Para nada. Para nada. Para nada. Só para viver na desgraça e desgraçando a vida das outras pessoas. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem algo preparado para nós, que está além da nossa imaginação. E eu sou um testemunho disso. O que mudou na minha vida não é o que eu tenho fora, é o que eu tenho dentro. Que o dinheiro não compra, que nada pode comprar. O que Deus dá para nós, nada desse mundo pode comprar. Por mais que nós tenhamos tanta tecnologia hoje, nada vai poder substituir. Nada, nada, nada. Esse nome que está acima de todo nome, essa presença de Jesus Cristo dentro do nosso coração, nada vai poder substituir. Isso é prosperidade, isso é bênção de Deus. Começa a mudar o teu pensamento. O importante não é que você tenha uma conta recheada, não. Isso daí não vai fazer você trazer esses sentimentos, você achar que você é melhor do que alguém.
Cara, nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos aqui para servir. Nós falamos sobre isso, sobre Jesus, que ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser semelhante a Deus. Ele humilhou, ele se humilhou, se aceitou a morte. E é isso, nós estamos aqui para servir. Mas foi a nós que por Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Como que é revelado o segredo de Deus? Através do Espírito. O que eu sempre falo para vocês? Olha, começa lendo a Bíblia e não se preocupa em entender. Porque quem vai revelar a sabedoria é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz, é Ele que acende as nossas ideias. É Ele que coloca os pensamentos verdadeiros. É Ele que mostra que tudo que nós precisamos nós já temos. Só que quando nós administramos mal as coisas, elas não dão. Não tem jeito para você usar para pecar aquilo que é para abençoar. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então, quem conhece todos os planos? O Espírito Santo. Ele precisa me contar para mim saber se é um plano bom ou ruim? Eu preciso ficar querendo saber o futuro, querendo saber revelação, querendo saber o que vai acontecer, atrás de fofoca. Eu não preciso saber nada. Se é o Espírito Santo que ele conhece tudo que Deus tem, e eu sei que os planos de Deus é bom, que a vontade de Deus ela é perfeita, que ela é agradável, que Deus me ama, que Ele me perdoou, que eu faço parte do time dele. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, nós somos da mesma equipe. Que o depois é Ele quem vai dizer, eu tô tranquilo, eu tô em paz, estamos tudo bem, vamos continuar servindo e buscando a Deus. Então, se o Espírito Santo examina e conhece todos os planos de Deus, eu tenho que estar em paz com Deus, eu tenho que estar alinhado com Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, o Espírito deste mundo escrito com E minúsculo de novo. Quem é o Espírito desse mundo? É o diabo. Mas nós recebemos um novo Espírito. Se você não se arrependeu, você não recebeu esse novo Espírito. Você está ali vivendo em desgraça, porque nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Se eu não aceito Jesus, se eu não me aceito pecador, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tento aumentar a minha fé, eu fico aí perdido, buscando os prazeres do mundo, a aceitação das pessoas, o amor, o reconhecimento. Não, eu quero algo mais. Você só vai encontrar a graça de Deus quando você se arrepender. Então, já que nós não recebemos o Espírito desse mundo, nós recebemos quem? O Espírito que foi mandado por Deus. E para que esse Espírito serve? Para que podamos entender tudo que Deus tem nos dado. Ah, então como eu posso ter gratidão quando eu consigo entender o tamanho da graça, da bênção e da prosperidade de Deus na minha vida? Quando eu consigo associar as coisas certas ao jeito certo. Porque talvez você esteja aí se achando um excluído. Que o abençoado é o irmãozinho que compra o carro, abençoado é o irmão. Cara, até um traficante, um bandido, sei lá, um corrupto, ele compra essas coisas. Se isso for indicar prosperidade, prosperidade tem que vir com santidade, com obediência, com temor ao Senhor. Senão isso não é próspero em lugar nenhum. Isso daí vai trazer a ruína, vai trazer a desgraça. Não tem como a gente continuar associando as palavras erradas, entendeu? Não tem como mais a gente continuar aceitando esse evangelho. Então assim, se você não sabe o caminho, ok, Deus sabe. Se você não consegue ver uma solução, ok, Deus vê. Sabe? E algo já está reservado, isso é palavra de Deus, eu não estou aqui inventando. Só que eu estou dizendo, olha, um povo precisou ficar 70 anos no cativeiro para entender o que era o Senhor. Para entender que a idolatria, buscar o prazer momentâneo e as coisas não levaram eles a lugar nenhum. Esse alívio momentâneo, ele vai passar. O que Deus está prometendo é algo muito mais, é algo que é eterno, é algo que dura por todo sempre. Então você quer se vender por um momento ou quer sair do cativeiro? Você quer viver na prosperidade de Deus ou na desgraça? Você quer orar para quem? Você quer pedir para alguém orar ou você mesmo quer conversar? Sabendo que Deus ele vai te ouvir e Ele vai te levar de volta para o lugar que você nunca devia ter saído, que é o lugar que Ele sonhou para você. Eu não sei onde é, talvez não seja nem onde você imagina, eu não sei. Sinceramente eu não sei e não tem problema e nós não precisamos saber. Se Deus diz caminha, nós caminhamos, se Deus diz fique, nós ficamos e é assim que nós vivemos.
em obediência ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa orar para o Senhor, conversar com o Senhor, entregar para Deus a razão o qual você continua insistindo. O que você tem sentido? O que você tem passado? Por que está desse jeito dentro de você? Por que você está tão insatisfeito? E você não vai falar isso para Deus te dar, mas para Ele te dar a sabedoria de te explicar que você está tentando fugir de algo, que você devia perdoar, que você deveria parar de invejar, que você deveria parar de julgar, que você deveria de fazer as coisas do jeito que você tem feito, porque o resultado da tua vida tem sido maldade. Então, reconhecer que a desgraça que nós vivemos é a desgraça que nós procuramos quando, ao invés de acreditar em Deus, nós acreditamos em outras coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.